Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus. Encontramos no livro de Eclesiastes, capítulo 10, e o versículo de número 8. Assim está escrito: quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Palavras ditas por Salomão, com um conteúdo plenamente verdadeiro. Quem fizer uma cova, cairá nela. Nós observamos que ninguém faz cova para si mesmo. Sempre faz cova para outros. De maneira similar, nós encontramos, por exemplo, quando alguém morre, não é ele que vai fazer a cova dele, são outros que a cavam e ele é sepultado lá. Aí está dentro da normalidade. O que Salomão está dizendo aqui não é isso. Esta cova que ele está dizendo aqui está significando uma armadilha, uma emboscada, uma situação para pegar outro de surpresa e praticar-lhe o mal. O sentido está claramente definido aqui. Então, quem se torna hábil em fazer cova para nela colocar outras pessoas no intuito de causar-lhe sofrimento, quem sabe até a morte, e usufruir de benefícios ou recursos que esta pessoa tenha, ou por outro lado, por não suportar estarem na presença desta pessoa, dado a conduta pela qual se vive. Então, quando Salomão diz isto, quem fizer uma cova cairá nela, ele diz que é inútil tentar contra o inocente. Porque o inocente, ele tem diante de si um defensor que está nas alturas. Deus, ele é o defensor dos inocentes. E ele diz que não impõe culpa sobre o inocente, mas também não tem o culpado por inocente. O culpado sempre terá a sua consequência a ser recebida. E quando diz aqui, quem fizer uma cova cairá nela, isto significa aqueles motins, ajuntamentos, grupos, reuniões, enfim, numa linguagem popular, panelas, pessoas que fecham um grupo e armam estratégias com o fim de atingir e prejudicar a outro e colocá-lo em dificuldade. Então isso significa fazer cova. Mas não fazem para si, fazem para outros, para que outros sejam surpreendidos e sejam levados ali, e ali se estabeleça o fim daquela pessoa. Seguindo, ele diz, e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Quando fala sobre fazer cova, nós vamos observar a palavra de Deus. Existem alguns pontos falando sobre cova. A primeira que nós encontramos lá foram os irmãos de José que o jogaram numa cova. E por felicidade, vinha uma companhia dos ismaelitas e eles o tiraram da cova e venderam. Mas o intuito deles era matar a José. Mas houve um lá que disse, não matemos o nosso irmão, mas o conservemos em vida. E então, por esta palavra, que foi uma orientação plenamente de Deus, José não foi morto naquele dia pelos seus próprios irmãos. Mas eles já o tinham colocado numa cova. E ali era o lugar aonde iam lançá-lo. Veja, aqui no capítulo 37 de Gênesis,
o capítulo 37 e os versículos 18. Diz assim: e viram-no de longe. Quem? Versículo 17 diz assim: e disse aquele varão, foram-se daqui. Ele perguntou, eu procuro pelos meus irmãos. Meu pai mandou que eu procurasse meus irmãos. Meu pai está preocupado com os meus irmãos. Mas disse que os irmãos dele o invejavam. Então diz aqui, e disse, procuro meus irmãos. Então disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã, com a melhor boa vontade, a sinceridade do coração, obedecendo uma orientação do pai de procurar os seus irmãos. Veja o que José encontrou no caminho. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor, vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Simplesmente por José ter sonhos de Deus. Isto criou uma inveja nos seus irmãos, e eles procuravam ocasião para lhe fazer mal. E matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. E ouvindo Rubem, um dos irmãos, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lances mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu o quê? Chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Lançaram o irmão na cova, fizeram uma cova para o próprio irmão. Lançaram na cova, depois assentaram-se a comer pão, levantaram seus olhos e vinha lá uma companhia de ismaelitas. Então venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Deus usou Rubem para livrar a vida de José, porque os seus irmãos já tinham concordado entre si de matá-lo e jogá-lo numa cova. Então diz, quem fizer uma cova, nela cairá. José foi vendido aos ismaelitas. Os ismaelitas o venderam lá no Egito, no mercado de escravos. O Potifar, que era um dos que estavam ao lado de Faraó, foi ao mercado de escravos e comprou a José e levou para a sua casa. Então, José foi para a casa de Potifar, que era o capitão da guarda, e passou ali um tempo. Sofreu, conforme sabemos, muitas coisas, principalmente com a mulher do Potifar. Foi lançado na prisão. Tudo isto era para que José acabasse por ali. E da prisão, Deus o tirou e o colocou no reinado junto a Faraó. Então observamos que os irmãos dele fizeram uma cova para que lançassem José ali. Iam dizer, o pai morreu, a besta fera comeu. Jamais eles iam dizer, nós matamos o nosso irmão. Mas eles iam inventar uma desculpa. José passou, foi abençoado. Quando veio a fome, seus irmãos foram ao Egito, se defrontaram com José, não o conhecendo. Quando José deu-se a conhecer, a consciência deles despertou. Eles voltaram no tempo, aquele dia em que eles pegaram José e lançaram naquela cova e disseram, matemo-lo. Isso passou como um filme na mente deles. E eles ficaram amedrontados. Pediram perdão, abraçaram José e passou por ali. José fez teste com eles, eles ficaram amedrontados. E quando Jacó morreu, eles foram a José e disseram, teu pai, quando estava vivo, nos disse assim, assim, assim. Conversa. A consciência deles ainda estava pesada. Eles ficaram presos a uma cova
desde o dia que lançaram aquele mal contra José, o seu irmão inocente. Aquela cova não saiu da mente daqueles irmãos. José passou pela cova e não se lembrou mais daquilo, foi embora. Mas eles ficaram presos na cova. E quando Jacó morre, observa aqui no capítulo 50, o que é que eles dizem. Por que eles não disseram antes? Disseram só depois que Jacó morreu. Porque não era verdade. Se fosse verdade, eles diriam com o pai vivo. Então diz aqui. E depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos que com ele subiam, a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Depois que sepultou o pai, vendo então os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Então aqui eles estavam se lembrando da cova, da promessa de morte. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo... Ora, se foi antes da morte, por que eles procuraram José depois da morte do pai? Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai, dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falaram. E vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Então veja o que José disse: vocês intentaram o mal, vocês fizeram uma cova para mim. Este era a intenção do coração de vocês, mas Deus tornou em bem. O livramento de Deus foi para que neste dia se transformasse em bem para os seus próprios irmãos. Então aqui já temos um exemplo de José. O outro exemplo que nós temos é com relação aos jovens hebreus. Aqueles 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, que serviam a Deus, estavam na Babilônia cativos, e o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, exigindo adoração. E eles não se curvaram. Eles adoravam o único Deus verdadeiro. Mas tinha lá no meio do povo aqueles que ficavam à espreita para ver quem não se curvasse para lançar na fornalha de fogo. Não era ali uma cova, mas era como se fosse uma fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais do que ao normal. Quem seria lançado lá dentro e voltaria com vida? Ninguém. Ninguém. Então nós observamos que eles fizeram toda aquela acusação contra aqueles 3 jovens hebreus, e o certo é que Nabucodonosor mandou lançá-los dentro da fornalha de fogo, amarrados e naquela fogueira aquecida. Quando eles caem dentro daquela fornalha de fogo, Nabucodonosor se assusta e pergunta: não lançamos 3? Sim, lançamos 3. E como é que eu vejo 4? E o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Olha aqui a cova que abriram para os 3 jovens hebreus, mas o Senhor se apresentou lá e os livrou daquele fogo. Não houve nenhuma queimadura, nada, nem cheiro de fogo, nada aconteceu com eles. Então nós encontramos aqui que esse intento mal, essa emboscada que fizeram contra aqueles 3 jovens, não deu certo. E agora o que aconteceu? Então diz aqui, então colocaram lá Ananias, Misael e Azarias e jogaram no meio do fogo.
E diz o seguinte: e viram que o fogo não tinha poder algum sobre eles. Então, Nabucodonosor mandou tirá-los fora e fez um novo decreto, então, para que servissem agora o Deus daqueles 3 jovens hebreus. Então ele viu 4 passeando. E o que acontece, como nós observamos aqui, para que não precisasse adorar algum outro Deus, não o seu Deus. Por mim é feito um decreto pelo qual povo, nação, que blasfemar contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado as suas casas, feitas um monturo. Então, foi exatamente assim que aconteceu. Então, eles não foram queimados. Então, a palavra do rei cumpriu-se naqueles 3 jovens, e então eles foram libertos daquela fogueira. Não se dando por vencidos, eles arrumaram um outro negócio, um cavalo de batalha contra Daniel. Deus abençoe, Sidney. Daniel servia com fidelidade ao rei Nabucodonosor, o reinado, mas criaram lá um edito já no tempo de Dario, para que não se fizesse oração a outro Deus durante um período de 30 dias, a não ser que todas as orações foram feitas ao rei. E Daniel não fez orações ao rei. E a sentença era que quem não obedecesse seria jogado na cova dos leões. Não era uma cova vazia, mas era uma cova que tinha leões. E Daniel foi jogado lá. Mas Deus mandou um anjo para passar a noite com Daniel, porque havia em Daniel inocência. Então, no capítulo 6, nós encontramos aqui, quando passou a noite, chegou o dia seguinte, o rei perturbado disse: Daniel, dar-se-á o caso de que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus livrou a Daniel. Amansou os leões, não lhe fizeram nada. Quando tirou Daniel da cova, não havia nenhum dano neles. E o que o rei disse? O rei disse que aqueles homens que tinham acusado Daniel, eu li aqui, quem fizer uma cova nela cairá. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Não sobrou nada. Vai mexer com quem é inocente? Vai mexer com quem serve a Deus? Olha o resultado aqui. Como se isso não bastasse, nós temos também lá no livro de Esther, Mardoqueu. Mardoqueu, aquele judeu fiel a Deus, submisso, sincero, mas lá no reinado do rei Assuero, tinha lá um homem que chamava-se Amã, e considerava-se como alguém da confiança do rei. Confiança do rei. Então, o que é que nós observamos ali? Esse homem que se julgava da confiança do rei, criou ali uma artimanha para destruir os judeus, simplesmente porque Mardoqueu não se inclinava diante de Amã. Mardoqueu, como fiel a Deus, ele só se inclinava diante de Deus. E Amã queria, por todo custo, que ele se inclinasse diante de... E Amã queria que Mardoqueu se inclinasse diante dele. Mas nós observamos que não foi assim que aconteceu. Então, encontramos aqui que o Amã fez o quê? Ele não abriu uma cova, mas ele criou uma forca. Uma forca, o coração enraivoso, procurando fazer mal,
E então ele chega diante do rei e começa a dizer aquilo, mas pela infelicidade dele, naquela oportunidade, o rei tinha destronado a Vasti e agora quem era a rainha era Ester. E Mardoqueu era o tio que criou Ester. E ele revelou a Ester qual era o plano de Amã. Ele queria levar Mardoqueu à forca e destruir todo o povo judeu daquele reinado. E esse edito estava já assinado pelo rei. Só faltava chegar o dia para que eles fizessem essa miséria, esse desastre, essa mortandade. E Mardoqueu, como representante do povo, seria levado à forca diante de todo o povo que ali estava. Mas Deus interveio na hora certa. E através da rainha Ester, este plano foi revelado ao rei. E ele então chamou o Amã para estar com ele. E o Amã, pensando que era uma coisa boa, quando Ester falou aquilo para o rei, nós observamos que naquela noite o rei ficou perturbado. Ele não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir. Leu nas crônicas e encontrou lá nas crônicas um dia em que 2 eunucos do rei estavam tramando a morte do rei. E Mardoqueu tomou conhecimento deste caso e avisou o rei. E o rei então mandou pegar aqueles 2 eunucos e o levaram à morte. E, portanto, o rei salvou a sua vida por conta de uma atitude de Mardoqueu. E o rei leu aquilo e disse: escuta, como é que é isso aqui? Deram alguma coisa para Mardoqueu por conta deste feito? Não, não deram nada. Então o rei chegou no dia seguinte, Amã estava ali e disse: Amã, o que o rei deve fazer ao homem, o que se deve fazer ao homem de quem, cuja honra o rei se agrada? Ele, achando que era ele disse: de quem se agradará o rei melhor do que a mim? Então, o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real, de que o rei costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe coroa real na cabeça, entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele, assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Amã, com aquela maldade no coração, para destruir o povo judeu, inclusive o Mardoqueu, o rei faz esta pergunta, ele diz: pronto, sou eu. Quando ele diz tudo isso, o rei diz: pronto. Deus abençoe a irmã Doraci. Segura essas palavras, não deixa cair nenhuma por terra. Então diz assim: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste. Faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo que disseste. E Amã tomou o vestido, o cavalo, vestiu Mardoqueu, levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele, dizendo: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, anojado e com a cabeça encoberta. E quando ele percebeu que o seu plano diabólico estava sendo descoberto, ele correu para casa, reclamou com a sua mulher, ela disse: ora, tu está trabalhando contra o Mardoqueu, então já se descobriu o negócio e agora não tem outra escapatória. Então observamos aqui que este Amã, ele tinha feito uma forca para matar a Mardoqueu. Então, quando ele volta e fala com a sua mulher, se Mardoqueu a mulher diz: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Isto foi denunciado e diz aqui no capítulo 7, versículo 10.
Enforcaram, pois... versículo 9. 9 diz assim: Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, de que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então veja aqui, o mal sempre recai contra quem o pratica, contra quem está no intuito de fazer mal para as pessoas. Aqui nós encontramos esta situação. O Amã se deu mal, quis investir contra Mardoqueu e o povo judeu se deu mal. Acabe, quando quis tomar a vinha de Nabote, Jezabel criou lá uma testemunha falsa, testemunharam contra Nabote, ele morreu, mas Jezabel caiu da sua janela e o seu sangue foi lambido pelos cães no lugar aonde morreu Nabote. Não adianta fazer cova para quem vive em comunhão e fidelidade diante de Deus. É inútil alguém trabalhar desta forma. Eu li aqui: quem fizer uma cova, nela cairá. Nós vimos aqui os irmãos de José se contradizendo na cova pela qual lançou. Nós vimos aqui os jovens hebreus que foram lançados na fornalha de fogo. Nós vemos aqui Daniel, que foi lançado na cova dos leões. E vimos agora Amã, querendo fazer o mal para Mardoqueu, mas o mal se voltou contra ele. E também de Acabe e Jezabel contra Nabote. Então, observamos aqui, não adianta criar covas, fazer armadilhas, emboscadas, usar do engano, da mentira, para prejudicar, denegrir as pessoas e levá-la ao sofrimento. Veja o que está escrito em Provérbios, no capítulo 1, dos versículos 10 a 19. Este tipo de pessoa que faz uma cova para prejudicar a outro, e diz: quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Bem, a cova, então vemos aqui. Provérbios 1, de 10 a 19. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem: vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente. Traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojo. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Tudo que a gente conseguir, vamos dividir entre todos. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Eles armam ciladas contra o seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. Quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Sentido literal aqui, a cobra o morderá. O sentido figurado é que quem romper um muro, quem se colocar na condição de ir contra o inocente, ele será traído pelos seus próprios comparsas, pelos seus próprios companheiros. Lhe trairão e o colocarão na dificuldade. Esta é a consequência de quem vive arquitetando a prática do mal. Falam com os olhos, com gestos. É o que diz a palavra de Deus. Esta é a forma pela qual eles se comunicam, através de olhares e de gestos, sem palavras. Então nós observamos aqui
que isto tudo fica sendo confirmado o que deixou escrito aqui Salomão. Quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Então, nós vemos aqui quantas coisas perigosas que acontecem. Quantas vezes as pessoas são levadas a sofrimento simplesmente por terem uma vida que agrade a Deus e viver na sinceridade, na pureza e na honestidade. Então, nenhum dos atos que a pessoa pratique aqui ficará encoberto diante de Deus. E quem faz isto, quem cria, quem faz a cova e quem rompe um muro, são pessoas que fazem isto às escondidas e depois fica diante da pessoa com quem eles querem vitimar, como que se nada está sabendo, como que não participou de nada, mas está ali. A peçonha mortal, o veneno está dentro dele. Então veja o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com isso aqui. Não se pode brincar com a vida das pessoas, com a inocência das pessoas, com a sinceridade das pessoas. Tudo isto acontece. E isso está ligado com infidelidade, traição, desprezo, ignorância, violência, maldade. São as bestas feras, travestidos de homens e mulheres que vivem pelo mundo afora. São aqueles que estão incluídos aqui. Quem fizer uma cova, cairá nela. Não adianta. Quem fizer o mal contra o inocente, mais dia menos dia, a sua hora, a sua vez vai chegar. A palavra de Deus é fiel. Quem fizer a cova, vai cair nela. Quem romper o muro, a cobra vai mordê-lo. O que é que nós aprendemos aqui? É que nós não devemos buscar o mal de ninguém. Nós não devemos premeditar a maldade. Nós não devemos criar emboscadas, artimanhas para enlaçar, enganar e destruir as pessoas e a sua reputação. Nós precisamos viver com sinceridade, com fidelidade, com verdade, com pureza de olhos e de coração. Então, o conselho que está aqui é: não faça cova para quem quer que seja. Se eu ou você, se cada um de nós cairmos nesta infelicidade de querer fazer alguma cova para outro, nós já devemos saber de antemão que quem vai cair nela somos nós mesmos. Deus não permitirá que o inocente seja afligido. Ele se coloca como defesa, como livramento. Quantos aqui eu relatei? José, os 3 jovens hebreus, Daniel, Nabote, Mardoqueu. Todos estes estiveram na hora da morte, mas Deus interveio. E os seus inimigos foram lançados por terra e eles saíram-se vitoriosos porque Deus foi em defesa deles. Então, quem fizer uma cova, cairá nela. Quem romper um muro, uma cobra o morderá. Que Deus nos guarde. Nós não somos coveiro para fazer cova. Nós somos servos de Deus. Quem é servo de Deus não faz cova. Quem é servo de Deus tem a sua vida aliado com o propósito de Deus. Cova é de quem não tem amor a si mesmo e, portanto, procura prejudicar o seu próximo, seja ele o próximo perto de si ou quem seja distante, mas do seu relacionamento. Então, quem fizer uma cova, cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. A pior coisa é a pessoa ser infiel, desonesto, mentiroso, sedutor, enganador e fingido. Ele se mostra uma coisa, mas na verdade, no procedimento, ele é outra coisa. Deus abençoe, pastor Robson.
Então, quem fizer uma cova, cairá nela. A advertência da palavra de Deus para mim e para você é esta. Nós não temos esse ofício de fazer cova. E permita a Deus que nunca aprendamos a abrir cova para quem quer que seja, até mesmo para aquele que se julga ser o nosso pior inimigo. Não devemos abrir para ele uma cova. Ele por si mesmo cairá nas suas armadilhas e emboscadas, e nós não mancharemos as nossas mãos com sangue de estranhos. Que Deus nos ajude. Uma advertência para nós. Sirvamos a Deus e não queiramos saber de covas. Deixa elas para lá. Querendo Deus, amanhã retornaremos.